horário do expediente, faculto a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Senhora Presidente. Com a palavra, a conselheira Anselmo. Gostaria de solicitar regimentalmente a inversão da pauta para que eu relate por último, por gentileza. Solicitação referida. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhora Presidente, o processo TC de número 15.188 de 2017. Trata-se de uma denúncia formulada pela empresa Scott Segurança de Valores Limitada contra, no outro polo, a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. O responsável foi José Jairo José Campos da Costa, reitor daquela entidade, cuja denúncia subscrita pela pessoa jurídica da Scott Segurança em face da Universidade Estadual de Alagoas, representada pelo seu reitor, em virtude de irregularidade do pregão de número 007 de 2017. Com a denúncia juntou os seguintes documentos: contrato social da empresa, documentos pessoais dos sócios, procuração, cópia da OAB, cópia integral do processo de citação do pregão 007-2017. A narrativa destaca as seguintes irregularidades por ele formulada. Item 3.1. Não foi juntado ao termo de referência a convocação coletiva de trabalho vigente para a categoria. 3.2. Ausência de aprovação do termo de referência pela autoridade competente. 3.3. O termo de referência estar com data anterior ao ofício de solicitação do serviço. 3.4. Muito embora a Coordenadoria Jurídica da UNEAL tenha emitido parecer pela aprovação condicionada à publicação do edital de licitação no Diário Oficial, Internet, Jornal de Grande Circulação Estadual e Nacional, apenas ocorreu a publicação no Diário Oficial e no processo administrativo conta apenas escrito a caneta a seguinte expressão, abro aspas, declaração ASCOM, fecho aspas, e, abro aspas, publicação no Jornal de Circulação Estadual, fecho aspas. 3.5. Não há nos autos de processo administrativo a comprovação de juntada de designação de pregoeiro e da publicação do certame em Jornal de Grande Circulação. 3.6. Sustenta a alteração do termo de referência unilateralmente do pregoeiro em detrimento do interesse público. 3.7. Não foi juntada no processo administrativo a ata da sessão, recursos, lacres, etc. 3.8. A empresa vencedora não teria apresentado a documentação obrigatória para a habilitação exigida pelo edital, dentre as quais está a relação de materiais e equipamentos a serem utilizados na execução de serviços. Item 4. Arremata a representação solicitando a concessão de medida cautelar. Item 5. Recepcionado o processo no Tribunal de Contas, o processo for remetido à presidência incontinente. A presidente do tribunal manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Item 6. Para cumprir o trâmite regimental, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas. De posse da representação, o procurador Gustavo Santos exarou o parecer de número 45/2017 da 4ª Procuradoria, que imagino nesse momento seja por ele sustentado. Senhora Presidente, em apertadíssima síntese é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, trata-se de, como bem relatado pelo conselheiro Fernando Toledo, uma representação da empresa Scott Segurança de Valores, que elenca as eventuais ilegalidades conforme o relatório do relator. O Ministério Público opina pelo prosseguimento da apuração e que não seja dada cautelar, porque o processo em tela ele foi ajuizado, ou melhor, deu entrada neste tribunal 2 meses após
a apreciação do recurso administrativo lá na licitação. Portanto, entendemos que esse fato, ou esse interregno em 2 meses, ele descaracteriza o perículo in mora. Era isso que eu tinha a opinar, senhora presidente. A palavra ao conselheiro. Senhora presidente, peço venha que eu faça aqui um introdutório a respeito das competências e tudo mais e passo realmente a já apresentar os votos. Eu voto, senhora presidente, no sentido de conhecer a denúncia para que sejam apurados os fatos notificados pela Escola de Segurança de Valores Limitada para efetivar a citação com a cópia integral do processo ao reitor da Universidade Estadual de Alagoas, o senhor José Jairo Campos da Costa, na rua aqui discriminada, o endereço onde reside, para prestar os devidos esclarecimentos no prazo de 15 dias a contar da recepção da presente decisão, com o respectivo aviso do AR acostado ao mesmo. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria Cleide. Aprovado. Senhora presidente, trago ainda para relatar alguns processos de sancionamento por descumprimento de calendário de obrigações e o faço em lista. Processo terceiro de número 11007/2017 do município de Jacuípe, o responsável, a senhora Avelina Consuelo da Silva, então gestora do Fundo Municipal de Educação daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP de 2017. Processo terceiro, número 14.484/2015, esse do município de Paripueira, o responsável é o senhor Alexandre de Mendonça Machado, então gestor da Câmara Municipal daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quarta remessa do SICAP de 2015. O processo TC de número 1868/2015 do município de Novo Lino, o responsável é o senhor Jorge Luiz da Silva Prado, então gestor do Fundo Municipal de Saúde daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2014. No processo TC de número 14.597/2015, esse do município de Maragogi, o responsável é o senhor Mário César Holanda Costa, então gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quinta remessa de SICAP de 2014. Em todos esses processos, senhora presidente, houve apenas um parecer do procurador Rafael Alcântara no primeiro, 11.007/2017, que será naturalmente aqui defendido. Os demais não evoluíram ao Ministério Público por não ter havido defesa, apesar de regularmente notificado. Nós votamos, senhora presidente, pela aplicação da multa no seu patamar mínimo, de CEPFAL, e que, sendo aprovada por esta Corte, ele tem a sua tramitação regimental legal. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão não tenho mais processo a relatar. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, eu trago para relatar inicialmente 5 processos, todos eles de aplicação de multa, processos FUNCONTAS, e eu vou fazer a leitura em lista, como é a prática aqui no tribunal.
São eles o processo TC 6074/2009, da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores, tendo como responsável o senhor Carlos André Paz Barreto dos Anjos. Processo TC 14144/2009, da Prefeitura Municipal de Canapi, tendo como responsável o senhor José Hermes de Lima. Processo TC 6082/2009, da Prefeitura Municipal de Feliz Deserto, tendo como responsável a senhora Rosiana Lima Beltrão Siqueira. Processo TC 16.470/2009, da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, tendo como responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros. E, por fim, o processo TC 7227/2010, da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, tendo como responsável o senhor David Ramos dos Santos. Em todos os processos, eu estou acolhendo a prescrição da pretensão punitiva e votando no sentido de determinar o arquivamento dos mesmos com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte, em dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis e em publicar as decisões para fins de direito. É como eu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, essa matéria já é, pelo menos no âmbito do Ministério Público de Contas de Alagoas, já é pacífica, que todos os integrantes entendem pela aplicação. No entanto, escutando debates de outras sessões, eu ouvi do conselheiro Anselmo Brito que não se daria devida atenção às datas de interrupção, de suspensão, se houverem no processo. Tendo isso em mente, eu já procuro nos meus pareceres colocar as datas, que a prescrição é interrompida ou não, de acordo com a lei federal que trata do poder de polícia. Ou seja, qualquer ato inequívoco do tribunal que, no sentido da apuração, interrompe o prazo. Eu costumo, agora, de um mês para cá, colocar nos meus pareceres essas datas interruptivas. Essa citação inicial interrompe qualquer outro ato inequívoco do tribunal. Mas, voltando ao caso concreto, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Pela aplicação? Não, pela prescrição. Você falou pela aplicação da multa. Desculpe, eu opino pela prescrição da multa. Em discussão. Em votação. Conselheiro Anselmo. Questionamentos, continua a alegar essa questão que eu entendo não se aplicar, não seria o caso de se aplicar a prescrição. Eu entendo que nesses processos administrativos de controle externo, tendo já o tribunal agido, não caberia mais tratar de qualquer instituto, a prescrição é um instituto semelhante. Se fosse o caso, se aplicaria a decadência. No meu sentido também, por não existir lei específica tratando do assunto, como bem, inclusive, está disposto na Constituição Federal, eu não poderia utilizar a lei federal que trata do poder de polícia, em razão de ela trabalhar com fiscalização de particulares. O Tribunal de Contas não faz esse tipo de fiscalização. Além do mais, a questão da prescrição aqui alegada, como já tem posicionamento aqui formado do Pleno, doutor Rodrigo, tem mais conselheiros, mas como o processo vem para cá, eu não conheço do processo, aí eu sempre alego que, mesmo que se entenda pela prescrição, fica ainda ela sujeita à questão de verificamento de impedimento, de suspensão ou de interrupção do Instituto. Dentre outras situações que eu coloco e que agora assim não me vem à mente, mas eu acho que essas são cabais, pelo menos, para justificar o posicionamento. E uma outra que me lembrei agora, a questão de não existir lei específica a respeito, até quanto à questão do prazo. Ao invés de ser 5 anos, como não existe a lei específica tratando,
deveria, se fosse o caso, aplicar até o prazo comum estipulado no Código Civil. É nesse sentido que eu me manifesto, senhor presidente, para aqui pedindo licença para divergir do posicionamento dos colegas e assentando a minha divergência nesses poucos parâmetros, mas acredito que com alguma fortaleza para o meu convencimento. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho mais um processo que se trata de um balancete da Prefeitura de Jequiá da Praia, tendo como gestor o senhor Marcelo Beltrão Siqueira, processo TC 2913/2010, e eu estou retirando de pauta, presidente. Retirado de pauta o processo do conselheiro Rodrigo 2913/2010. Sendo assim, fica encerrada a minha pauta. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, trago primeiramente o processo 15.328 de 2017, que fora adiado para esta sessão e vindo, portanto, da sessão anterior. Este processo, excelência, cuida de expediente encaminhado à Corte, o comunicado FNDE 13.478 de 2017, de 9 de outubro de 2017, subscrito pelo senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa, diretor de gestão de fundos e benefícios do Fundeb, no exercício de 2017, informando a inobservância de dispositivos constitucionais e legais relacionados à aplicação de recursos na área educacional no município de Belém, no exercício financeiro de 2015, constatadas a partir das informações obtidas no Sistema de Informações dos Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, os quais são preenchidas pelo gestor da área de educação de cada ente da federação. O diretor, mediante quadro demonstrativo, e consta aqui as folhas 2, noticiou o não preenchimento do CIOP quanto aos seguintes indicadores: mínimo de 25% de aplicação de imposto de transferências em MDE, mínimo de 60% de aplicação do Fundeb na remuneração do magistério e máximo de 40% de aplicação do Fundeb em MDE. Claro, aqui a parte que não seja atribuída obrigatoriamente a remuneração dos profissionais do magistério. Ademais, destacou que, em suas palavras, o tempestivo preenchimento do sistema de informações dos orçamentos públicos, CIOP, voltados para a educação, assim como temos os CIOPs voltados para a área de saúde, com o cumprimento das vinculações legais e também condicionais que impõem limites para a aplicação dos recursos da educação, é condição para que os entes governamentais possam celebrar convênio com órgãos federais e receber, assim, as ditas transferências voluntárias da União, consoante disposição, consoante regra posta no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Excelência, seguindo a tramitação normal, o processo foi remetido ao Ministério Público, que, através do parecer 4329 de 2017, primeira PC, posicionou-se pela admissibilidade e processamento da denúncia/representação com submissão do ofício ao plenário. Além disso, manifestou-se pela realização de diligências, dentre as quais requisição de informações à unidade técnica competente da Corte,
quanto ao trâmite da prestação de contas de Belém, Alagoas, referente ao exercício de 2015. Especificamente, quanto à existência de julgamento, emissão de parecer prévio e a presença de demais documentos úteis à instrução do presente feito, inclusive requerendo a juntada de cópia da referida documentação, prestação de contas de 2015, aos presentes autos. Requisição ao gestor responsável de documentos que comprovem o atendimento aos dispositivos constitucionais e legais supostamente violados e relacionados à aplicação de recursos na área educacional da municipalidade, no exercício referenciado, ou a justificativa em caso de aplicação de recursos é menor. E, por fim, o retorno ao órgão ministerial para apresentação de sua posição definitiva. É ouvido, logicamente, antes disso, também o gabinete dos auditores. Peço aqui licença, excelências, de tão claro, tão evidente, tão translúcido a competência da Corte de atuar na matéria de nossa inteira responsabilidade, assim como gestor jurisdicionado desta Corte, e também da admissibilidade, já como declinei, o processo seguiu todos os seus passos aqui internos necessários. E trago, excelência, como conclusão o voto para que o pleno desta Corte delibere, decida em receber o feito como denúncia e representação, baseado no que aqui relatei, e em face também os requisitos essenciais de admissibilidade previstos nas normas legal e regimental. Citar o senhor prefeito do município de Belém, exercício financeiro de 2015, para que no prazo de praxe, 15 dias, contados de sua notificação, da notificação postal com aviso de recebimento, a ser realizada pelo gabinete do relator, desafogando o trabalho da presidência e com autorização plenária, portanto, com absoluta transparência, e também observância aos dispositivos constitucionais do gestor se manifestar a respeito, querendo, e ou encaminhe também os documentos que comprovem o atendimento aos dispositivos constitucionais e legais relacionados à aplicação de recursos da área educacional. Oficiar também o atual prefeito de Belém para que tome conhecimento desta situação, a fim de que, detendo as informações, também as encaminhe no mesmo prazo a esta Corte de Contas, tendo em vista o dever legal das administrações públicas, dos órgãos, entes, de manter, sob sua responsabilidade, guarda, também a documentação administrativa, legal, respectiva. Alertar os gestores de que o envio da documentação solicitada, com base nos normativos da Corte e da decisão eventualmente tomada pelo plenário, é obrigatória, podendo ocorrer sancionamento previsto em razão de sua desobediência na forma do artigo 48, inciso 4º da Lei Estadual, e também aqui desenvolvido no artigo 207, inciso 4º do Regimento Interno. Determinar, excelência, que a diretoria técnica respectiva, no caso aqui, município de Fafon, informe sobre a prestação de contas do município de Belém, exercício financeiro de 2015, nesta Corte de Contas, e aqui acrescento que esta prestação de contas, pelos normativos da Casa, e até pelo envio, já é uma prestação de contas virtual, especialmente quanto à existência de julgamento, emissão de parecer prévio e demais documentos úteis à instrução do presente feito. E aqui, discordando um pouco do Ministério Público, em vez de juntarmos toda a prestação de contas, eu aqui entendo que encaminhe a cópia dos documentos relativos unicamente ao cumprimento dos limites constitucionais legais, inclusive o réu do sexto bimestre, que é o consolidado, que permite nos ver a forma de
utilização desses recursos, se atingiram o percentual mínimo ou não, com MDE e Fundef, 40% e 60%, eventualmente contidos na prestação de contas, aqui pela pesquisa que fizemos no SIM, constante dos processos 5045 e 5053 de 2016. É sobrestar o presente processo quanto ao retorno ao gabinete do conselheiro para as medidas que se fizerem adequadas e publicar a presente decisão para que alcance a sua eficácia legal. Neste processo, senhora presidente, este é o meu voto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela apuração. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Por motivo de foro íntimo, eu não voto nesse processo. Aprovado. Senhora presidente, tenho o processo (794) de 2018. Aqui é uma simples concessão de prorrogação de prazo, excelência, em virtude de decisão plenária referente à gestora do município de Belém, no ano de 2005, em resposta à decisão simples, aqui já disse, da Corte, constante do processo 5550 de 2006, que é processo da prestação de contas, publicada em Diário da Corte em 5 de maio de 2017, na qual nós solicitamos esclarecimentos e ou encaminhamento de documentos faltantes. Lembrando que aqueles documentos obrigatórios, eles devem ser encaminhados ao tribunal sob pena de sancionamento por descumprimento, quer da resolução que cuida do assunto e ou de determinação desta Corte. Em face disso, excelência, o pedido que deu entrada aqui em 26 de janeiro de 2018, apesar da gestora ter sido notificada em 10 de janeiro de 2018, que aparentemente intempestivo, mas aqui nos lembrando da portaria 545 de 2007, publicada em 21 de dezembro de 2007, que estendeu o prazo de recesso do tribunal, mas especificamente a suspensão dos prazos processuais da Corte. É nesse que eu estou me louvando. Para informar que foi tempestivo o recurso da interessada, ela solicita mais 60 dias de prazo para apresentar as suas manifestações e encaminhar a documentação solicitada, afirmando na requisição, no requerimento, já ter tomado providências na busca dos documentos e informações. Que eu friso, embora no instrumento não haja nenhuma comprovação a respeito de nenhuma providência efetiva, apenas a alegação. Eu costumo colocar nos meus votos que, para a prorrogação de prazo, em regra e de forma mínima, deve, aqui no caso, o interessado demonstrar ter tomado medidas efetivas na busca de documentos e informações solicitadas pelo tribunal. Não é só encaminhar ofícios ou documento, é a postura mais efetiva, na verdade. Visto que a falta de manifestação ou ainda sua manifestação intempestiva poderá levar à deliberação de suas contas do processo antes aqui declinado no estado em que se encontrarem. Tendo em vista que este primeiro pedido de prorrogação de prazo foi tempestivo e a praxe do tribunal, não me recordo de já ter visto isso, um pedido primeiro e tempestivo, o tribunal de praxe adere, né? Concorda, anui. E dessa forma, e que pode, ao seu final, havendo a eventual concessão, trazer elementos importantes para a análise processual, entendemos em avaliá-lo
e a seguir nos posicionar. Ante o exposto, Excelência, eu trago o voto em deferir parcialmente o pedido, não de 60, mas de 15 dias. E aqui a contar na publicação da decisão, mas da sua notificação via postal via R, com a R, para que encaminhe as informações solicitadas na decisão simples do dia 20 de abril de 2017. Cientificar o atual gestor, remetendo-lhe cópia desta decisão e também da decisão simples, para que, em detendo os documentos solicitados nos itens 6, 10, 15, 16, 20 e 27, desta última, da prestação de conta, referente ao exercício financeiro de 2005, nos encaminhe no mesmo prazo. Informar tanto a requerente quanto ao atual gestor que no encaminhamento da documentação obrigatória solicitada, como eu já aqui antecipei, pode dar ensejo ao sancionamento previsto lá de forma genérica aqui, 45 e seguintes da Lei Estadual 5.604, bem como levar os autos da prestação de contas à deliberação no estado em que se encontrarem na Corte. Realizar tais encaminhamentos via gabinete, como já aqui falei em processo anterior, com a querência do Pleno, publicar a decisão para conhecimento no Diário Oficial da Corte e sobrestar o processo quando retorna ao gabinete, após o cumprimento desses dispositivos, para dar continuidade às eventuais providências ainda cabíveis. É como voto, senhor presidente, nestes autos. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público não se opõe ao encaminhamento proposto pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão o processo. Senhora Presidente, só uma dúvida, conselheiro. Eu acho que eu fiz aqui uma troca no número do processo. Esse é o processo 794. Sim. O anterior é... Que número, por favor? Não sei se já Era passou. 13.7... Era uma representação aparelhada pelo Ministério Público. Eu não sei de cabeça, Excelência. É que esse anterior, realmente, eu posso votar nesse, eu não tenho parentesco com o gestor, nenhum parentesco de 2015, não é isso? O processo que o conselheiro não citou o nome do gestor. É o processo 15328. Ele está nessa pauta de hoje? Excelência, porque Ele aí... foi migrado. Ele foi migrado. Esse processo ele veio da pauta anterior, foi adiado. Então, neste processo, conselheiro, eu voto, acompanho Vossa Excelência, não sei se pode mais, como já passou também. Mas estaria encerrado o julgamento. Está encerrado. Dos O que eu tenho grau de parentesco é com a gestora deste processo deste atual. processo Está atual. sendo relatado agora. Isso. Esse sim, esse eu estou... me sinto impedida de votar por conta do grau de parentesco com a gestora. Então, é só para que houve essa confusão na hora do número do processo. Então, esse é o 794, onde eu estou, por motivo de foro íntimo, não voto neste processo. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. Também com Aprovado. Senhora Presidente, tem processos agora, acredito, de representações com relação à contratação de escritórios advocatícios para a execução, na época, não sei se ainda continua, provisória, referente a precatórios do Fundef do período 98 a 2006. Tem alguns processos, Excelência. Tomara que eu consiga, tenha tempo para relatar todos. Voto vista do conselheiro Cícero, todos do dia 8 de março de 2016. Também aqui chama a atenção do procedimento de certificar se à época teve uma eventual antecipação de voto dos colegas. Mas, de qualquer forma, eu vou falar o número do processo e Vossas Excelências vão ficar com a informação.
processo 340 de 2016 é um dos que tem voto visto do conselheiro Cícero Amélio. Excelências, que eu, como já tinha me manifestado, e ele foi pedido de vista, na verdade, como não foi concluído o julgamento, eu vou fazer novamente a leitura. No mérito, nada foi alterado, apenas questões de informações, eu aqui entendi por bem acrescentar alguma coisa. E isso não vai, de alguma forma, me acredito, impactar no voto vista dado, porque o mérito do voto visto é muito simples, é não apuração e arquivamento. Então, qualquer outra alteração que eu faça aqui não vai impactar na questão de mérito do voto vista já dado. Ou até de eventual antecipação de voto dos colegas, a não ser que haja a mudança de entendimento até a finalização do julgamento. Do que trago hoje aqui, evidentemente. Cuidam, excelências, os presentes autos de representação promovida pelo Ministério Público Especial que atua junto à Corte de Contas em face do senhor Ivanildo Pereira do Nascimento, prefeito do município de Paulo Jacinto, exercício financeiro de 2015, e do escritório advocatício Castro Dantas, por ele contratado, ao tomar conhecimento de suposta irregularidade nesta forma de contratação direta, tendo-se usado por base o artigo 25 do Estatuto Estadual Nacional. Para que intentar a execução provisória de quantia certa em face da União, referente aos valores devidos à municipalidade de verbas do Fundef no período. A atuação do parquê foi provocada por escritório de advocacia contratado em 2003 pela AMA. Inclusive, essa contratação ela está sendo objeto de questionamento junto ao STJ para intentar ação judicial com vistas à recuperação de valores repassados pela União a título de verbas do Fundef entre os anos de 98 e 2006 aos municípios de Alagoas, dentre os quais o de Paulo Jacinto. E a leitura desse texto, excelência, ele é praticamente semelhante a todos os outros processos, por isso peço para ler apenas esse e fazer os devidos esclarecimentos, caso suas excelências tenham necessidade. Ocorre que, com base nas alegações e nos documentos trazidos, o órgão ministerial vislumbrou as irregularidades. Não ter os contratados ou o contratado a notória especialização na matéria relativa ao Fundef, conforme determina o artigo 25, parágrafo 1º da lei aqui declinada. A ausência de necessária justificativa para a situação de inexigibilidade, uma vez que a mera execução de título judicial não é ou não seria serviço de singularidade tal que autorizasse este tipo de contratação, ou desse o substrato para ela. A ausência de informações essenciais que justifiquem este tipo de contratação, como a apresentação das razões para a escolha do fornecedor ou do executante, e como a justificativa de preço ajustada entre as partes, como dispõe o artigo 26 e seus incisos, todos aqui, claro, da Lei 8.666 de 93. No mais, o Ministério Público de Contas trouxe informação de que o escritório contratado pelo município de Paulo Jacinto causara prejuízo ao município de São Luís dos Montes Belos, Goiás, por contratação irregular, nos mesmos termos da contratação noticiada agora, fato que ensejara a propositura de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, de número tal, intentada em desfavor do prefeito tal, dentre outros contratados do escritório antes referido. Ressaltou ainda a circunstância de que os honorários advocatícios ajustados contratualmente recairiam sobre valores devidos a título de recomposição de verba do Fundef, reputada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça,
vista a sua destinação constitucional prevista pelo artigo 60 do ADCT. Ademais, salientar o órgão ministerial será a Corte de Contas competente para fiscalizar os procedimentos administrativos e os contratos firmados com escritórios advocatícios e também de contabilidade, de modo que faz-se necessária a atuação efetiva do tribunal com vistas a cautelar a coisa pública objeto da demanda judicial, impedindo o irregular dispêndio de verba pública e potencial dano ao erário, principalmente na iminência à época da liberação dos precatórios pela Justiça Federal. Somadas às situações constantes dos dois parágrafos anteriores, foi ainda realizada pesquisa através do SIM, com vistas a verificar a existência na Corte de Contas do procedimento administrativo realizado pelo município de Paulo Jacinto e que culminara na contratação do escritório para a execução da sentença, para exame de sua legalidade, conforme competência própria do tribunal. E nada foi localizado referente aos exercícios de 2014 e 2015, daquela municipalidade, Paulo Jacinto, em descumprimento até ao que dispõe o nosso calendário de gestores públicos, de obrigações de gestores públicos, aprovado pela Resolução Normativa número 2 de 2003, o que por si só já caracterizaria infração punida com multa pecuniária. Pela reunião das informações constantes nos autos, pela robustez do que ali é evidenciado e com fundamentos elencados pelo órgão ministerial que atua na Corte, os parentes indícios de irregularidades identificados na contratação direta formalizada pelo município, considerando ainda os vultosos valores das diferenças devidas pela União aos municípios de Alagoas a título de Fundef. Em caso, também o município de Paulo Jacinto vislumbrou-se possível prejuízo ao erário em havendo a liberação de parte desses valores para pagamento a título de honorários advocatícios, do mesmo modo vultosos, na forma da contratação posta e a dificuldade de eventual ressarcimento ou devolução dos valores envolvidos, acaso constatada a impossibilidade. Tinha-se, assim, então, todo o cenário necessário para a tomada de medida acauteladora. Considerando, então, além dos precedentes citados, que vão na mesma linha do poder geral de cautela, do Conselho Relator, já de forma reiterada, decidida no STF, ainda mais as remissões nossas, que existe, embora eu veja com alguma restrição, mas existe, na lei orgânica, regimento interno, quanto à utilização de normativos estrangeiros, tais quais a lei e o regimento interno do TCU, o relator entendeu razoável determinar de forma monocrática a indisponibilidade dos honorários advocatícios contratuais, a suspensão de qualquer pagamento pelo gestor a título de honorários com a referida verba educacional e também da própria execução do contrato de prestação de serviços advocatícios, até o seu encaminhamento, o processo administrativo todo, e verificação de sua regularidade pela Corte de Contas, acautelando-se, novamente, assim, de forma geral, o interesse público, aqui, erário municipal, através da decisão simples monocrática número 3 de 2016, publicada em 2 de fevereiro de 2016. Na oportunidade, o processo foi pedido de vistas pelo conselheiro Cícero Amélio da Silva, que foi regulamento deferido com base regimental, retornando ao pleno em 9 de agosto de 2016, o pedido foi 8 de março e retornou em 9 de agosto.
acho que o Excelência, acho que eu pulei aqui um parágrafo, vou ler aqui novamente. Aqui, recapitulando, retomando, Excelência, aqui, eu falando da decisão monocrática número 3 de 2016, publicada em 2 de fevereiro de 2016. Assim, com a publicação desta decisão, foi também concedido, realmente tinha pulado o prazo de 5 dias para a manifestação preliminar e encaminhamento do inteiro teor do procedimento administrativo formalizado para a contratação direta do escritório, que seria ou foi responsável pela fase executória da ação de recomposição de verbas do Fundef 98/2006. O processo foi levado à ação plenária no dia 8 de março de 2016, com um voto recomendando o reconhecimento da representação proposta pelo órgão ministerial, pelo conhecimento da representação, com base nos indícios apresentados, conforme a legislação que rege a matéria, assim como pela manutenção da medida cautelar, consoante o item 11.1.3 da decisão simples monocrática 3 de 2016, de nossa relatoria, autoria, publicada no DOI eletrônico nosso, de 2 de fevereiro de 2016. Na oportunidade, o processo foi objeto de pedido de vista pelo Conselheiro Flamélio da Silva, que foi deferido com base na norma regimental, com o voto do conselheiro, posicionando-se pelo arquivamento da representação com fundamento no artigo 193 do Regimento Interno, afastando a ocorrência de infração apta a ser apurada. Em momento posterior, em 17 de maio de 2016, o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados peticionou nesta Corte denúncia, com igual teor a da representação proposta pelo parquê, sob o número 6029 de 2016, comunicando as mesmas irregularidades aqui inauguradas pelo Ministério Público que atua junto à Corte. Então, aqui eu salto para não repeti-las. Em razão disso, por se referir à matéria conexa aos presentes autos, deve ser objeto de julgamento único nos termos do artigo 79 regimental, motivo pelo qual este processo está anexado aos autos que ora relato. Informa ainda que foram juntadas as cópias do Ofício da Justiça Federal de Alagoas, datado de 7 de novembro de 2016, e aqui eu quero fazer uma retificação, que em sessão passada eu me referi a juiz da segunda vara, a juiz da segunda vara da Justiça Federal de Alagoas, citando o nome do doutor Frederico, quando na verdade eu me equivoquei, na verdade o juiz é o senhor André Carvalho Monteiro. Faço essa retificação aqui agora. Encaminhando ao gabinete deste, juntei ofício datado de 7 de 11 de 2016, oriundo da segunda vara da Justiça Federal em Alagoas, encaminhado ao gabinete deste conselheiro, por meio do qual foram remetidas cópias da decisão proferida pelo TRF da 5ª Região nos autos da ação rescisória número tal, na qual fora deferido o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da execução do julgado prolotado nos autos da ação ordinária número tal, 7ª Vara Federal Alagoas, em razão da Associação dos Municípios Alagoanos. Não possui legitimidade para representar judicialmente os municípios do Estado, pessoas jurídicas de direito público interno, cuja representação, à época, deveria estar em harmonia com o situado no artigo 12, inciso 2º do CPC de 73, assim como a comunicação a todos os juízes federais cíveis da seção judiciária de Alagoas, e b, da decisão proferida pelo juiz federal André Carvalho Monteiro, titular da segunda vara Alagoas, determinando
a suspensão de todas as execuções decorrentes do referido feito, em trâmite na segunda vara, ajuizadas como ações autônomas até ulterior posicionamento do TRF da 5ª Região. Também faço aqui a retificação que no Conselho, no começo da sessão do voto, disse que o processo estava sendo analisado pelo STJ. Não sei se está no STJ, mas posso afirmar que foi objeto de cautelar manifestação do TRF da 5ª Região. Faço essa retificação também. Ocorre que, até esse momento, não chegou ao conhecimento do conselheiro relator qualquer manifestação feita junto a esta Corte de Contas sobre os fatos descritos, em que a peça tenha sido regularmente cientificada na municipalidade, conforme demonstrado nas folhas 155 e 157 dos autos, caracterizando, inclusive, outra infração, a prevista no artigo 48, inciso 4º da Lei Orgânica do Tribunal. Excelências, aqui, como em processo anterior, peço licença para não falar da competência e da admissibilidade, mesmo porque isso já foi objeto de discussão, parâmetro da qual o tribunal lhe tem competência concorrente para atuar na matéria e o processo seguiu todos os trâmites internos aqui na Corte. Em conclusão, Excelência, no par do exposto, mantendo-se aqui na coerência de posicionamento, inclusive de posicionamento em votos já apresentados, como, por exemplo, nos TC 14, 170 de 2015, 14, 171 de 2015, relatados em 26 de janeiro de 2017. Assim também, ante a relevância da temática, inclusive está sendo amplamente debatida em outras cortes, como, por exemplo, no STF, mediante a suspensão de segurança 5182 Maranhão, e no TCU, por meio do processo 5506-2017, que analisando já embargos declaratórios no acórdão 1864 de 2017, posicionou-se pela competência e não teria como ser de outra forma, concorrente entre este tribunal e as Cortes de Contas estaduais, reforçando dessa forma o disposto aqui nos itens 17 e 18, exatamente os itens que tratam da competência desta Corte. Cabe ressaltar ainda que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em decisão plenária datada de 6 de dezembro de 2017, no processo 2.731 de 2017, TC Maranhão, que teve por objeto matéria com similitude fática e jurídica dos presentes autos, determinou a abstenção da realização de pagamentos de contrato decorrente de dispensa de licitação em razão de afronta aos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial o princípio da licitação, da competitividade, da isonomia, ratificando a medida cautelar anteriormente deferida pelo relator. Assim, entendemos que o processo em análise pode ser objeto de deliberação pela Corte. Na verdade, o que eu trago de novidades são essas situações, sem alterar o mérito nenhum do que da minha manifestação anterior. Aqui devo esclarecer que o processo do TC Maranhão, ele não está cuidando exclusivamente da contratação direta de escritórios da advocacia a serem pagos com verbas do Fundef. É até naquela primeira discussão nossa, é saber o município que contratou de forma direta um escritório, inclusive até mais restritivo, porque ele alega que o escritório não poderia ser contratado diretamente para buscar o valor do precatório da União. Não está nem na fase da questão da contratação para a execução das precatórias. Esta é a decisão que consta, este é o processo do Maranhão, o Tribunal de Contas do Maranhão trata disso. Mas trago pela questão da contratação de forma direta, da impossibilidade. Aqui só para aumentar o debate. Então, Excelência, eu me posiciono da seguinte forma: